Fala, galerinha, tranquilidade? Hoje o assunto da aula é sobre razão e proporção, beleza? Tu sabe essa parada? Não? Se embola um pouco ainda com os cálculos? Relaxa, tranquilidade. Hoje você vai aprender mais e mais sobre esse tema, beleza? Eu sou o professor Felipe Bernardo e aqui no canal Muita Matemática. Vamos lá? Beleza, galera. Então nós vamos iniciar esse assunto, né, falando sobre razão e proporção. Lembrando que esses caras, eles se ligam, né? Eles são sempre ali interligados. Você geralmente, quando fala de um, lembra do outro, né? Não são assuntos muito distantes, não, beleza? Mas cada um tem a sua definição, cada um ali tem as suas propriedades, tem as suas características específicas, tranquilidade? Então a gente vai ver um pouco melhor sobre um, sobre outro e fazer ali algum tipo de ligação entre eles. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar então com a razão. Razão, galera, o que é uma razão? Razão nada mais é do que uma divisão. Você pega um cara e divide por outro. Simples, beleza? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que a razão A está para B. A sobre B, beleza? A única coisa que esse cara não pode ter é um B, né? Não pode ser zero. Tranquilidade? Então, o B tem que ser diferente de zero. Você vai lembrar, né, que na matemática não existe divisão por zero, beleza? Então, quando você pega uma razão, razão de alguma coisa, a razão de alguma coisa é meio. Significa que a divisão entre esses dois números é meio, né? Ou seja, um é o dobro do outro, praticamente, né? Você pega e divide o menor pelo maior, dá meio. Beleza? Então é basicamente isso. Show de bola? Aí agora, como é que eu vou levar isso aí para uma proporção? Então, na proporção, você vai fazer que proporção é uma igualdade de razões. Eu pego uma razão, pego outra razão e igualo esses dois caras, para tentar ali achar uma proporcionalidade entre as razões, entre as duas razões. Show de bola? Então, por exemplo, aqui na minha proporção eu posso dizer, né, essa seguinte situação aqui, ó, aquele mesmo A sobre B, eu posso igualá-lo a um C sobre D. Show de bola? Não tem mistério nenhum aqui, né? A única coisa que você tem que garantir, né, assim como na parte de cima, na razão, é que na proporção o B tem que ser diferente de zero e o D também tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, na razão, o B tinha que ser diferente de zero, porque o B era denominador. Já na proporção, o B e o D tem que ser diferentes de zero. Beleza? Na verdade, né, são duas frações ali, né? Então, ambos têm denominadores, né? As duas frações. Então, o denominador da primeira fração não pode ser zero e o denominador da segunda fração também não pode ser zero. Show de bola? Tranquilidade? Beleza. Então, baseado nisso, a gente já entendeu então o que é uma razão. Razão é uma divisão de dois números. E o que é a proporção? Proporção, então, vai ser quando você tem a igualdade de duas razões. Pega uma razão, outra razão e iguala as duas. Beleza? Agora, o que a gente pode utilizar com isso, né? Por exemplo, quando você estuda, fazer uma prova de concurso, principalmente prova do Enem, tem muita escala na sua prova. Uma interdisciplinaridade ali com geografia, né? Você também já vê muitos mapas, né? A parte de cartografia, que fala ali sobre escala, né? Claro, quando você vai estudar, por exemplo, sobre o globo terrestre, sobre o mapa mundi ali, o mapa do mundo todo, você vai ter que ver ele em tamanho reduzido, né? De forma que caiba ali na folha do seu caderno, a folha que caiba ali no seu livro. Então você tem que entender, compreender melhor e saber que aquilo ali é uma representação de algo que é muito grande. Então, a escala utiliza isso. Ela é uma proporcionalidade de um desenho, de um mapa, que é muito grande na sua escala real, na sua vida real, né? E para você representar ele de forma pequena, você faz uma conversão de valores, né? Então, a escala ele vai ser feito para isso, né? Então, a gente pode colocar aqui um exemplo, né? A escala. Então, nessa escala, você sempre vê um cara está para outro cara. De que forma? Bem, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui que facilita um pouco mais, né, o seu entendimento. Então, exemplo. A gente faz aqui, né? Um A está para B, né? Vai botar aqui assim, né? Então, vamos lá. Que tipo de escala é essa? Você tem ali um mapa onde a distância entre duas cidades
nesse mapa, né, é de 6 centímetros. Beleza? Aí você sabe que a escala desse mapa é 1 para, sei lá, 12 milhões. Beleza? Então, a escala do mapa é 1 para 12 milhões. Geralmente, quando você trabalha em escala, é assim, né? É 1 para tanto, 1 para algum valor grande, né? Significa o quê? Que a cada 1 centímetro do seu mapa, significa que ele tem 12 milhões de centímetros na vida real. É basicamente isso, beleza? É uma conversão, uma regrinha ali que você vai fazer com regrinha de 3, mais para frente. Então, se a distância entre as duas cidades é de 6 centímetros no mapa e a escala é de 1 para 12 milhões, a gente pode fazer a pergunta, né? Qual é a distância verdadeira? A distância real entre essas duas cidades? Boa pergunta, né? Isso aí é muito comum, galera, cair, por exemplo, no Enem. Tá? Então, beleza, você tem ali, mediu lá no mapa, com a régua, deu 6 centímetros de distância. Aí, geralmente, fica no canto inferior, né? Aí, no canto inferior, você olha assim, tá lá, escala 1 para 12 milhões. Então, qual é a distância real entre as duas cidades? Vamos melhorar a pergunta. Qual é a distância entre essas duas cidades em quilômetros? Pronto, melhoramos aqui a nossa pergunta. Qual é essa distância real, então, entre quilômetros? Vamos usar, então, essa relaçãozinha, né, de proporcionalidade, né, de uma razão de 1 para 12 milhões vai gerar uma proporção. Se 1 para 12 milhões é uma razão, a outra vai ser 6 para quanto? Né? Se você pega esse cara aqui e multiplica por 6, para eu manter a mesma proporcionalidade, eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado, né? Então, é mesmo que você fizesse, a gente vai ver no próximo tema a regra de 3, né? Mas é basicamente isso. Você gera 12 milhões. 6, você vai gerar quanto? Ou seja, daqui para cá, eu tenho uma razão ali de 1 para 6. Daqui para cá, eu também preciso manter essa mesma situação, porque eu estou fazendo uma proporção entre esses dois dados, beleza? Então, se um lado, para eu gerar essa razão, eu multiplico por 6, do outro, eu tenho que fazer a mesma coisa. Ou seja, então aqui, basta você pegar 12 milhões e multiplicar por 6, o que vai nos dar 72 milhões, né? Se você pegar e fizer 12 vezes 6, 12 vezes 6, CV2 é 12, fica 2, sobe 1. C vezes 1, 6, com 1 que subiu 7, 72, né? Então são 72 milhões. Só que são 72 milhões de quilômetros? Não. Lembre-se, a unidade é centímetro. Então nós estamos fazendo uma proporção de 1 para 12 milhões centímetros. Então o que a gente encontrou aqui, galera, foi o seguinte: 72 milhões de centímetros. Então, 72 milhões de centímetros. Só que eu melhorei a pergunta, eu quero saber quanto que é isso em quilômetros. Aí você tem que lembrar, né, lá do seu fundamental, a sua relação métrica, né? Aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E nesse cara aqui, você sabe que você multiplica por potência de 10. Você multiplica por 10 ou divide por 10 a cada casa que você anda ou que você volta, né? Então, para cá, quando eu estou em metro e eu quero ir para cá, né, para milímetro, eu multiplico por 10 a cada casa que eu avanço, né? Por exemplo, 1 metro são 1000 milímetros, né? Ou 100 centímetros, ou 10 decímetros, né? E a mesma coisa ao contrário, né? Se eu venho para cá, eu estou dividindo por 10 a cada casa que eu ando, né? Então, beleza. Já que eu estou em centímetro, então, ó, eu estou aqui em centímetro e eu quero chegar aonde? Em quilômetros, né? Então, eu tenho que voltar para cá. Então, eu vou voltar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa que eu vou dividir por 10 5 vezes. Ou seja, vou eliminar 5 zeros na minha resposta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou, então, nessa conversão métrica, né? 72 milhões de centímetros, na verdade, são 720
quilômetros. Beleza? Então, isso é um dos exemplos. Outro exemplo muito comum é com relação a uma situação de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, né? Por exemplo, quando você vai fazer ali uma conversão, né? Para fazer um bolo eu utilizo... eu não sei, né? Que eu não sou boleiro, né, galera? Mas eu utilizo 500 gramas de açúcar, 1 quilo de farinha de trigo e 3 ovos. Para fazer 2 bolos, eu vou dobrar todos os ingredientes proporcionalmente, né? Então, se eu usava meio quilo de açúcar, eu vou usar 1 quilo de açúcar, né? Sei lá, se eu deixo o bolo muito doce. Mas é a conversão aqui que eu estou fazendo, que eu não sei fazer bolo. Então, se eu usava 1 quilo de farinha de trigo, eu vou usar 2 quilos de farinha de trigo. Se eu usava 3 ovos, eu vou usar 6 ovos, né? Então, isso aí, a gente está fazendo a razão deles proporcionalmente, né? A gente está fazendo esse crescimento de um bolo para 2 bolos. Você também pode fazer alguma situação inversa, né? Por exemplo, você vai estudar nas próximas aulas, que a gente vai ter aqui no nosso curso de razão e proporção e de grandezas, a seguinte situação. Se eu vou para uma cidade a 100 km por hora com carro, né, eu faço essa distância em 4 horas. Agora, e se eu for a jato, eu vou a 200 km por hora? Eu aumentei, né, de 100 para 200. Então, o meu tempo também vai aumentar? De 4 para 8? Não, pelo contrário, né? Vai diminuir. Se eu estou indo mais rápido, eu vou diminuir o meu tempo. Olha aí, como eu estou falando de duas grandezas que são inversamente proporcionais, né? Eu aumentei a velocidade, mas eu estou diminuindo o tempo, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso nas próximas aulas. Então, espero que você fique aí. Não sai daí, galera! Nas próximas você vai aprender mais e mais sobre isso. Grande abraço, te espero lá!